STF autoriza operação contra Bolsonaro, impõe uso de tornozeleira eletrônica. Então isso aconteceu na sexta-feira de manhã e não foi só a tornozeleira, a restrição que ele está sofrendo nesse momento, tá? Também temos aqui a questão do recolhimento domiciliar, né? Então ele vai ter uma espécie de toque de recolher, ele tem que ficar em casa das 19 horas às 7 horas da manhã. Ele está proibido de se comunicar com diplomatas e embaixadores. Está proibido também de se aproximar de embaixadas e outros réus investigados. E também está com proibição de acessar as redes sociais. E tudo isso acontece logo depois da aproximação que Donald Trump teve com o Bolsonaro recentemente, né? Então sabemos que o primeiro aceno que Trump fez ao Brasil foi um dia após o discurso do Lula no BRICS, falando que ele queria lutar contra a dolarização, ele queria diminuir o uso do dólar. Daí veio uma carta do Trump falando que ele sente muito pelo que está acontecendo com o Bolsonaro e que ele já sofreu essa perseguição, ele sabe exatamente como é. E nessa carta também descrevia uma taxa que ele iria colocar ao Brasil de 50% sobre as importações, né? Então, toda vez que um produto brasileiro fosse chegar aos Estados Unidos, ele teria uma taxa, além daquilo que já é cobrado, teria uma taxa extra de 50%, o que faz com que os preços dos produtos brasileiros fiquem muito mais caros e isso inviabiliza 90%, talvez até 100% de toda a negociação dos produtos brasileiros com os Estados Unidos, e daí isso iria acontecer a partir do dia 1º, e começou-se a falar a respeito de negociação, né? O Lula, logo de cara, ele quis dar uma de bonzão, falou, não, mas a gente vai bater de frente, se eles taxarem de lá, a gente taxa daqui, e de fato seria ruim. Essa taxa que o Trump já colocou para o Brasil seria ruim, já é muito ruim, né, para o povo americano, mas é pior ainda para o Brasil. Mesmo que o Brasil responda com tarifas iguais e tudo mais, ainda assim isso é muito ruim para o povo brasileiro, mais do que para o povo americano, porque embora para eles fique um pouquinho mais caro comprar algumas coisas, ou eles têm que procurar outro fornecedor, no fim das contas, o Brasil tem várias empresas que dependem de produtos americanos, tanto para comprar coisas para trazer para o Brasil, quanto tem empresas que são clientes de empresas brasileiras e elas simplesmente vão quebrar. Olha só, cerca de 70% de todo o pescado que é produzido aqui no Brasil é vendido para os Estados Unidos. Então esse mercado iria praticamente à falência, né? Mercado de carnes, principalmente o pessoal agrícola, dizem que o agro é o que movimenta o Brasil, que a indústria é que movimenta o Brasil, só que isso iria justamente acabar com o agro brasileiro, acabar com a indústria brasileira, a gente ia ter que vender mais barato, porque agora tem menos opções de compradores, e essa é uma lei básica de oferta e demanda. Quanto mais gente você tem para comprar o seu produto, mais caro você pode colocar o preço. Quanto menos gente tem, mais barato tem que ser o seu preço. Então, mesmo que se fale, a partir de agora vamos negociar com a China, a partir de agora vamos negociar com o país XYZ, ainda assim vai ser uma negociação que você pode ter certeza que a gente vai ter que vender mais barato do que venderia aos Estados Unidos, sem contar que vários outros países vão poder subir o preço de seus produtos, porque a partir de agora os Estados Unidos não vai mais conseguir negociar com o Brasil, e eles podem vender até mais caro do que vendiam antes, por quê? Aqui, como vai ter essa taxação de 50%, eles podem jogar 10, 20, 49% a mais no preço de certos produtos, e ainda assim vai compensar mais comprar na mão deles do que comprar aqui na mão do Brasil. E o Lula, ele chegou a falar, não, mas se não der certo com os Estados Unidos, a gente vai negociar com vários outros países, conseguir vários outros clientes. O Brasil foi convidado
para um encontro de comércio asiático, eu vou trazer um monte de cliente, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Esse é justamente o grande desafio de um chefe de Estado. Não é só mais um dia comum que ele tem uma coisa a fazer, assinar um documento, alguma coisa assim. É necessário toda uma negociação e isso não é garantido que ele vai conseguir alguma negociação que chegue perto a que a gente tinha dos Estados Unidos. Então estamos falando de, a partir do momento que começar essa nova taxa do Trump, se é que ela vai ocorrer mesmo, de um desemprego que pode começar a crescer cada vez mais nos próximos 30, 60 a 90 dias, se isso demorar muito tempo. Por quê? Além do mais, pode até fazer cair o salário médio aqui no Brasil. Não que vai ficar abaixo do salário mínimo, porque isso é questão de lei. Mas se você tem um acúmulo de profissionais que a partir de agora não terão mais emprego, por consequência, a pessoa que está contratando, pela oferta e demanda, ele pode começar a oferecer um salário mais baixo. Repito, não vai ser mais baixo do que o salário mínimo, mas ao mesmo tempo, o cara que ganhava R$ 2.500, como já tem um monte de profissional no mercado para aquilo, ele pode começar a oferecer R$ 2.400, R$ 2.300, R$ 2.000. Então, assim, é uma série de prejuízos gigantescos que passam a ocorrer no Brasil por conta disso, e o Bolsonaro, ele teve a ousadia de falar que toparia negociar com o Donald Trump. Então, se chegasse o momento em que o Bolsonaro pedisse ao Trump para prolongar, para dar um tempo a mais para o Brasil conseguir negociar e se reajustar em relação a alguns aspectos, e o pessoal viesse a prender o Bolsonaro ou cortasse a comunicação dele depois disso, então ficaria mais feio ainda para quem desse esse tipo de ordem, porque em teoria essa pessoa estaria impedindo a negociação do Brasil, que teria o Bolsonaro como o seu responsável por tal ato. Então, antes que o Bolsonaro fizesse qualquer tipo de negociação, eles já impediram totalmente o Bolsonaro de se comunicar, né? Ou seja, ele não pode falar mais com o Trump, não pode falar com representantes do Trump, não pode falar com o governo americano, não pode gravar um vídeo ou escrever uma carta e pedir para alguém entregar, porque isso seria uma forma de comunicação, não pode mandar mensagem para alguém, não pode mais falar com o povo brasileiro. Então, o Bolsonaro, ele está praticamente em prisão domiciliar, porque se ele não pode ter acesso à rede social e não pode se comunicar com representantes, né, de outros países, é quase como se fosse uma prisão domiciliar. Então é isso que o Alexandre de Moraes está determinando e, obviamente, tudo isso dentro de um inquérito secreto, né, algo que está se investigando, que ninguém fala o que é, não se sabe o que é o que fica mais estranho nessa história, né? Se o que o Alexandre de Moraes está fazendo é algo correto, por que tem que ocorrer em sigilo? Então esse é um grande questionamento que a gente leva em diversos momentos, né? É justificável você colocar um inquérito em sigilo, uma investigação de forma sigilosa, quando pode expor o nome de alguém que talvez seja um informante e pode perder a vida se descobrirem que ele prestou informações, ou quando tem às vezes uma criança envolvida, você não quer expor certas informações. Então isso faz sentido quando você tem um sigilo em torno disso. Só que sigilo em relação ao Bolsonaro, a vida toda do cara é pública, né? Tudo que ele não está conversando escondido com o Donald Trump, não tem uma mensagenzinha que ele passou ali escondido. Ele tá fazendo isso tudo publicamente, né? Então querer falar que ele não pode se comunicar nas redes sociais e ele vai ter que usar tornozeleira eletrônica, tudo sem explicar nada pra ninguém, sem a gente saber o motivo real. Aliás, a gente supõe qual seja o motivo, né? Essa questão aí toda do Trump, mas é algo realmente muito estranho e por conta disso é óbvio que estamos vivendo em tempos de exceção. Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixa um like aí no vídeo. Até mais.